Esse é o simulador do FET, onde podemos simular diversas situações da ciência envolvendo experimentos e aplicações, e o que nos ajuda a entender como funcionam essas aplicações na vida real. Neste experimento podemos simular um cabo de guerra, onde temos 4 bonequinhos, cada bonequinho vai ter um módulo de força. Também podemos selecionar valores para a velocidade, os valores de força e a soma das forças. Podemos observar que ao colocar dois bonecos de 50 newtons em cada lado e iniciar, o carrinho não sai do lugar. Isso porque as forças se anulam, pois estão em sentidos opostos. Ao colocar mais um boneco, o carrinho começa a se movimentar. E ao colocar um segundo boneco igualando as forças, após iniciar o movimento, o carrinho tende a continuar seu movimento, seguindo o princípio de inércia, a primeira lei de Newton. A gente só consegue parar o carrinho ou fazer o sentido mudar se adicionarmos mais uma força, fazendo o carrinho mudar de sentido e perdendo a velocidade aos poucos. Os dois bonecos menores têm um módulo de força de 50 newtons. O segundo maior tem 100 newtons e o maior tem 150 newtons. Podemos editar eles da forma que desejarmos. Colocar um boneco para iniciar um movimento e ir igualando do outro lado e ver o que acontece. Se colocarmos a mesma quantidade de boneco inicialmente, o carrinho não sai do lugar. Se tirarmos um boneco, o carrinho inicia seu movimento, e mesmo que se eu tirar um segundo boneco que tem o mesmo módulo do outro lado, ao iniciar o movimento, o carrinho tende a continuar em movimento. Se eu colocar mais bonecos de um lado após o carrinho ter iniciado o movimento, os bonecos que estão em um sentido oposto fazendo mais força vão reduzir a velocidade do carrinho aos poucos, até um dado momento em que ele para. Caso o carrinho chegue até o final, o lado que tiver puxado mais, mesmo que o carrinho perdendo velocidade, será o vencedor. Neste segundo experimento, temos uma mola e um gancho que fará uma força aplicada e podemos pôr valores para a posição de equilíbrio, a deformação, a força elástica e a força aplicada. Também conseguimos mudar a constante elástica da mola, colocar uma constante bem pequena ou uma bem grande, fazendo o visual da mola do experimento mudar, e escolher qual força será aplicada. Uma força abaixo de zero empurrará a mola, uma acima de zero puxará a mola. Podemos ver a variação dos vetores em cima, que as grandezas de força mudam, e a deformação também muda ao se mudar a constante elástica. Mas isso se a força estiver constante. Agora, se mantermos a constante elástica fixa e variar somente a força, o mesmo ocorre. Conseguimos enxergar isso na variação dos dois vetores em cima em sentidos opostos. Para visualizar melhor uma segunda situação, caso necessário, e entender melhor como é a diferença de deformação e força aplicada, selecionamos uma segunda mola. Uma mola fica sendo uma situação já definida e na segunda podemos fazer uma alteração e visualizar melhor a diferença. Eu posso colocar a força máxima e a deformação mínima em uma mola e na segunda colocar a força mínima e deformação máxima e ver qual é a diferença. A mola com uma constante elástica grande e uma força pequena fica bem contraída. A segunda mola com uma constante elástica pequena e uma força grande fica bem esticada. Mas qualquer outro tipo de situação você pode ficar à vontade para editar ao seu prazer.